Bom dia, senhores. O tema do nosso vídeo dessa semana em relação ao caso que aconteceu nos Estados Unidos. Nós vamos aplicar uma hipótese similar, como se tivesse ocorrido aqui no Brasil. Suponhamos que uma pessoa ela tenha sido presa pela polícia, algemada, e após ser algemada, essa pessoa foi deitada de bruços, ou seja, com a face, com a barriga em direção ao chão. E em seguida, dois policiais lhe fizeram pressão sobre as costas. E o outro policial, com o joelho, lhe pressionou o pescoço. Ou seja, depois de alguns minutos, a pessoa foi presa e ela veio a óbito. Nesse caso, pode surgir várias indagações, como por exemplo, a pessoa foi morta por estrangulamento ou sufocação indireta? Qual a diferença entre enforcamento, estrangulamento e esganadura? Outra questão, uma causa relativamente independente e pré-existente à conduta do agente, como por exemplo, doenças cardíacas que a vítima já padecia. Essas causas poderiam excluir o nexo causal dos policiais, ou seja, excluir a própria responsabilidade dos policiais. Outro questionamento, houve culpa consciente ou dolo eventual, nesse caso? E outra indagação, os policiais respondem por algum crime? Se sim, quais? Então vamos à análise dessas questões nesse vídeo. Quanto à diferença entre esganadura, estrangulamento, enforcamento, nós vamos utilizar como referência bibliográfica a obra de Roberto Eduardo Alcântara Del Campo, Medicina Legal, primeiro, curso e concurso 20, sétima edição, São Paulo, Saraiva, 2012, páginas 117 e 118. Então, qual que é a diferença entre esganadura, estrangulamento e enforcamento? Aí nós vamos na obra de Alcântara, que ele diz que o enforcamento é a construção produzida por baraço mecânico, acionada pela força, peso do próprio corpo, como por exemplo as antigas forcas. Então a pessoa é asfixiada com o próprio peso do próprio corpo. Do outro lado, estrangulamento é a construção produzida por baraço mecânico, acionado por força estranha ao peso do corpo. Então neste caso, como se fosse uma corda, né? O agente, por meio de uma corda, ele entrelaça essa corda no corpo da vítima e a mata por asfixia. Ou até mesmo no jiu-jitsu, né, que tem várias técnicas de estrangulamento. E esganadura seria a construção produzida diretamente pelas mãos do agente. Ou seja, o agente, por meio de suas mãos, ele pressiona o pescoço da vítima até que ela venha a óbito. Então eu entendo que essas três hipóteses elas não se aplicam no caso que estamos examinando, uma vez que o policial ele apenas pressionou o joelho no pescoço da vítima. Então não houve, como nas lições aqui de Alcântara, uma construção do pescoço produzida por baraço mecânico, por força estranha ao próprio peso do corpo da vítima. Por outro lado, devemos saber o que é sufocação indireta. Segundo as lições de Alcântara, a sufocação indireta decorre da compressão da caixa torácica, impedindo os movimentos respiratórios
e levando à morte por asfixia. Então, nesse caso, eu entendo que se enquadraria melhor essa morte por sufocação indireta. Como a vítima estava deitada de bruços, 2 policiais lhe faziam pressão sobre as costas e mais um policial lhe fazia pressão com o joelho no pescoço. Então, eu entendo que esse comportamento ele impediu o movimento o movimento respiratório da caixa torácica da própria vítima, diante da compressão do tórax. Então quer dizer que houve essa compressão do tórax que impediu os movimentos respiratórios, levando a vítima a óbito. Então, mas nesse caso deve haver um exame pericial, no laudo de exame cadavérico, que deve realmente comprovar qual foi a causa da morte. Mas eu entendo que no caso do exame se aplicaria melhor a sufocação indireta, uma vez que a vítima, no exemplo citado, ela ficou cerca de 10 minutos sofrendo essa constrição por 3 policiais. 2 lhe pressionavam as costas e 1 lhe pressionava o pescoço por meio do joelho. Então eu entendo que esse comportamento ele impediu o movimento respiratório diante da compressão da caixa torácica. Então, após essa análise desse primeiro item, agora vamos para o segundo. Uma causa relativamente independente e pré-existente à conduta do agente, como por exemplo, doenças cardíacas que a vítima sofria anteriormente. Essa causa por si só exclui a responsabilidade dos policiais? Entendo que não, uma vez que, conforme deve ser analisado em devido laudo policial, a vítima ela morreu por asfixia. Então, nesse caso, ainda que as doenças pré-existentes também tenham contribuído para o resultado morte, elas por si só, elas não produziram o resultado morte. Ou seja, o resultado morte também foi provocado pela constrição do tórax da vítima, que estava deitado de bruços e 3 policiais lhe pressionavam. 2 lhe pressionavam as costas e 1 o pescoço, por meio do joelho. Então agora, se realmente o laudo comprovasse que a causa exclusiva da morte da vítima foi a doença cardíaca pré-existente, nesse caso, como se trata de uma causa absolutamente independente da conduta do agente, neste caso seria excluída a responsabilidade dos policiais. Mas no caso hipotético que estamos analisando, entendo que a causa pré-existente, como por exemplo doenças do coração que a vítima padecia, elas por si só não produziram resultado, uma vez que o resultado morte foi causado pela sufocação indireta, ou seja, a própria asfixia da vítima. Então, nesse caso, não exclui a responsabilidade dos agentes nos próprios termos do artigo 13 do Código Penal, que adota a teoria do condito sine qua non. O resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera causação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, se a vítima, se não houvesse a compressão do tórax da vítima pelos policiais, a vítima não teria morrido por asfixia. Então agora vamos analisar o próximo item. Houve culpa consciente ou dolo eventual? Qual a diferença? Culpa consciente, embora o agente ele preveja o resultado, ele acredita levianamente que poderia evitá-lo por sua habilidade excepcional. Tendo que no caso do exame não caberia a culpa consciente. Por outro lado, o dolo eventual, o agente ele prevê o resultado e, embora mesmo prevendo o resultado, ele assume o risco de produzir. Ele é indiferente. Ou seja, se a vítima morreu ou não, não faz diferença para o agente. Então entendemos que nesse caso os policiais agiram por dolo eventual, ou seja,
eles assumiram o risco de produzir resultado morte em relação à vítima. Tanto é que a vítima, antes de falecer, ela avisou aos policiais que não estava conseguindo respirar. E os policiais também foram advertidos por populares que a vítima estava sendo asfixiada, e mesmo assim eles continuaram lhe comprimindo a caixa torácica, fazendo-lhe pressão pelas costas, e um lhe fez pressão pelo pescoço, por meio do joelho, ou seja, ele ajoelhou sobre o pescoço da vítima. Então, nesse caso, eu entendo que houve o dolo eventual, porque os policiais assumiram o risco de produzirem o resultado morte. E após essa conclusão, vamos para a última indagação. Os policiais respondem por algum crime? Se sim, quais? Eu entendo que os policiais devem responder por homicídio doloso, ou seja, dolo eventual, com a qualificadora da asfixia. Vamos agora para o em concurso de pessoas. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Matar alguém. Se o homicídio é cometido, inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, que possa resultar em perigo comum. Então, como a vítima foi morta por asfixia, ou seja, sufocação indireta pela compressão do tórax, que lhe impediu os movimentos respiratórios, eles devem responder por homicídio qualificado, pela asfixia, que se trata de um meio cruel. Ou seja, se trata também de um crime hediondo, nos termos da Lei 8.072 de 1990. E além disso, tem a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha G. Ou seja, os agentes cometeram o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. Ou seja, eles abusaram do poder no exercício do cargo de policiais. Então tem essa agravante. Então, além do homicídio ser qualificado, tem agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha G do Código Penal. Então, o policial que pressionou o pescoço da vítima com o joelho, bem como os policiais que os dois policiais que lhe pressionaram as costas, eles devem responder por homicídio qualificado, pela asfixia. E o policial que fez a guarda, que impediu que populares socorressem a vítima, também responde pelo homicídio qualificado pela asfixia da vítima em concurso de agentes. Neste caso do policial que fez a guarda, nós vamos agora na lição de Marcelo André de Azevedo, conforme a referência bibliográfica que vai ser disponibilizada logo abaixo desse vídeo. Participação material, cumplicidade. É o auxílio na realização do crime. Trata-se de uma contribuição por meio de um comportamento, tanto na preparação quanto na execução do delito. Exemplos: permanecer na vigilância durante a execução de um delito. No crime de homicídio, emprestar a arma ciente da finalidade que será utilizada para matar a vítima. Ou seja, houve a participação material, cumplicidade, por meio do auxílio. Ou seja, o policial que fez a guarda, que impediu que o popular socorresse a vítima, ele foi partícipe do delito, deve responder pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, combinado com o artigo 129 do Código Penal. Ou seja, os policiais que pressionaram a caixa torácica da vítima, bem como o pescoço, respondem, são coautores do delito. Ao passo que o policial que fez a guarda, impedindo que o popular socorresse a vítima, vai responder por participação no delito de homicídio codificado pela asfixia, com agravante do abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo. Peço aos senhores que façam comentários a respeito desse vídeo. Caso queiram sugerir novos temas, também estamos abertos a novas sugestões.
Peço que se inscrevam em nosso canal. Caso queiram contribuir, o link vai ser disponibilizado logo abaixo desse vídeo. Essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.